Vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre pregação expositiva. Recapitulando a última aula, nós falamos sobre pregação temática e sobre pregação textual. Alguns me perguntaram, eu recebi várias perguntas assim, então vou responder aqui. Alguns me perguntaram se a pregação tópica ela fica dentro da temática. Mais ou menos que sim, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que é pregação expositiva, a importância dela e até por onde já se começa a estudar ou a preparar. Na verdade, melhor assim, por onde se começa a preparar uma pregação expositiva, tá bom? Uma aula é sobre isso. Lembrando que os irmãos podem interromper e perguntar, podem escrever aí na caixinha, pergunta, fica à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, a importância da pregação expositiva. Então, a pregação expositiva, eu sei que daqui a pouco nós vamos falar o que é pregação expositiva. É pouco vista hoje na maioria das igrejas, mas ela era de suma importância. Tanto que, assim, esse estilo de pregação que eu vou apresentar hoje é a pregação, como diz Lloyd Jones, diríamos assim, mais abençoada por Deus nos anos de igreja. Sempre que os pastores pregaram mais assim, a igreja foi muito mais abençoada do que em outras épocas. Tá? Então, a grande questão é que, para se pregar assim, ela é importante porque precisa se conhecer mais as escrituras. A igreja acaba conhecendo mais porque os versos ali de uma parte da Bíblia, aquilo que eu chamo de perícope, quem está mais acostumado, mas uma parte, um texto ali, a pessoa acompanha. Lembrando que pregação expositiva não quer dizer que tem que pregar o livro inteiro, como nós fazemos. A pregação expositiva é que a pessoa vai tirando partes de um livro, a outra pregação é parte de um outro livro da Bíblia, e também é pregação expositiva. Aqui nós fazemos, aqui se chama pregar o livro inteiro para depois ir procurar outro. Então, a pregação expositiva, eu não queria que vocês vissem como um método, né? Mas ela é muito mais a maneira como nós entendemos a Bíblia. Se nós entendemos a Bíblia como suficiente, que é, no meu caso, inerrante, e que o povo precisa aprender dela, então vai ficando cada vez mais perto, mais desejoso, diríamos assim, de se pregar assim. Então, seria a maneira que nós achamos mais fiel de se pregar. Porque, pelo menos na teoria, é pregar a palavra de Deus e não sobre a palavra. Porque tem gente que ele elogia a palavra de Deus é isso, a palavra de Deus é aquilo. Nós temos que prestar atenção na Bíblia. Mas tudo isso que ele falou não veio da Bíblia. Então fica assim, ele elogia as escrituras, ele fala sobre a Bíblia, mas ele não prega a Bíblia. Então fica meio fora de ordem, né? Então a pregação expositiva, pelo menos para mim, é a viva pregação genuína da palavra, né? Não é um estudo também, porque ela precisa ter aplicações, ela precisa ter uma série de questões que nós vamos tratar aula por aula, sobre aplicar isso ao povo. E eu concordo com o meu autor favorito, Lloyd Jones, quando ele diz que a maior necessidade da igreja cristã é a volta da pregação expositiva. Até que eu mesmo, muitos anos na igreja, nem sabia o que era, mesmo sendo pastor. Eu nem sabia o que era isso, né? Então, como nós falamos na outra aula, né, com o passar dos anos, a pregação foi sendo colocada de lado e foi sendo substituída por uma série de outras questões, né? Então, hoje mesmo, há pastores que eu às vezes, não, ó, eu trago gente para pregar, eu sou um pastor, eu sou um líder que tem ideias muito boas, mas não sou um pregador. Isso é um problema. Outra coisa, substituiu a pregação por palestra. Uma coisa é uma palestra, e ela tem lá o seu valor, mas do culto de domingo não é palestra. O culto de domingo é pregação. É pegar um texto, expor o texto e aplicar esse texto à igreja. Se não tem isso, não é pregação. Ah, mas é um testemunho lindo. Tá bom, ok. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas não é pregação. Então, o que é, então, essa pregação expositiva? O sermão expositivo é aquele que tira toda a sua mensagem da estrutura do texto bíblico. Então, ele pega um texto, então vamos pensar aqui um texto, uma passagem, domingo eu preguei Romanos 15, do 22 ao 33. Então, você tira ali, que nós chamamos de perícope, uma passagem, e você vai trabalhar tudo que tiver no sermão, vai vir dessa passagem. Então, a pregação expositiva é a transmissão de um conceito bíblico transmitido
de um estudo histórico, literário e gramático das escrituras. Por quê? A Bíblia ela foi escrita de uma certa forma literária. Por exemplo, a Evangelho, a carta, a poesia, por exemplo, a passagem em Filipenses 2 provavelmente é um cântico. Então, cada uma dessas partes é uma estrutura literária que ela precisa ser pregada de acordo com aquilo. Por exemplo, se você pregar poesia de maneira literal, vai ficar muito estranho. Então, se você pregar a carta como se fosse poesia, se torna um problema. Se você pregar Romanos como se fosse um livro profético do Antigo Testamento, ou até o próprio Apocalipse, que é o livro profético do Novo, ela vai perder o sentido. Então, uma pregação expositiva, eu vou dar um exemplo melhor aqui. Você pega uma passagem de Apocalipse. Então, vamos lá. A igreja aos Efésios, que fala de amor lá. Temática desse texto. Você ia pegar lá, ó, que nós devemos voltar ao primeiro amor e pregar, ó, você precisa voltar ao primeiro amor. Você já. Aí só aplicação. Só tem aplicação, não tem nada no texto. Olha, você já teve dias melhores, eu conto história de dias melhores meus, de outras pessoas, e você precisa voltar para esses grandes dias, você já amou mais o Senhor. Tudo isso que eu estou dizendo é verdade, mas não foi tirado do texto. Ok? Você pegou só uma parte, precisamos voltar ao primeiro amor, que é uma verdade. Agora, o que seria uma pregação expositiva? Seria pegar todo aquele texto de Apocalipse 2 ali, se eu não me engano, do verso 1 ao 7, estou tentando só achar aqui a passagem exata. Cadê Apocalipse, meu filho? Vamos lá. Apocalipse 2. Igreja de Éfeso. Do 1 ao. Já errei. Né? Do 1. Cadê? 7. Não é. Do 1 ao 7, acertei mesmo. Do 1 ao 7. Pegar a parte com essas tuas obras, teu trabalho, você vai separar isso para você tirar o que o Senhor queria dizer. E você não vai pegar só uma parte. Olha, volta ao primeiro amor. Ó, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembre de onde caíste, arrepende e volte às primeiras obras. E dizer, volte ao primeiro amor. Há todo um contexto para se dizer aqui. Ao verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na pregação expositiva, ele precisa todos esses versos ser expostos. A pergunta do irmão aqui é se existe um tema na pregação expositiva. Então, já está aí. Seria mais o final da minha aula, mas não tem problema. Sim, existe um tema. Qual que é o tema? Você precisa retirar a ideia central. Qual que é a ideia de uma passagem? Existe uma ideia. O interesse do autor, não a ideia que eu tenho. O autor, quando escreveu a passagem, ele queria dizer algo. Você concorda comigo? Por exemplo, você vai ler um livro que você gosta. Então, o autor que escreveu aquele livro, não estou falando da Bíblia agora. Você vai ler um livro que você gosta. Ele tinha uma ideia, um interesse ao escrever aquilo. Os livros bíblicos foram assim. Então, aquela passagem, existe uma ideia da passagem que se liga à ideia do livro, que se liga à ideia de toda a Bíblia. Enquanto você não tem a ideia da passagem, você não tem nada da pregação. Você não tem o tema dela, você não tem introdução, você não tem nada. Essa é a parte final do meu ensino aqui. Mas a primeira questão de uma pregação expositiva é você achar a ideia da passagem. Entendeu? Então, sobre Apocalipse 2 mesmo, era trabalhar, era dividir em pontos isso aqui, entendeu? E achar a ideia central daqui. Por exemplo, que ela deixou o primeiro amor. Ok, mas aí você vai trabalhar o porquê que ela deixou, o que Deus conhece dela, vai trabalhar muita coisa que tem aqui na passagem. Então você não pode pegar uma coisa e trabalhar só nela, porque senão é pregação expositiva. Tá? O outro motivo porque é tão bom pregar sermão expositivo e até do que é um pouco da pregação expositiva, é que ela respeita muito a questão do solo da escritura, que é um tema da reforma. Por que ela respeita a solo da escritura? Porque tudo vem do texto. Então você vai ter que ver o contexto da passagem,
Você vai ter que pegar algum livro e vai ter que estudar, por exemplo, Éfeso, a igreja de Éfeso. Você vai ter que estudar alguma coisa de como era essa igreja, de como ela foi formada, de uma série de situações para você chegar numa explicação melhor do texto. Dá muito trabalho. Eu lembro que eu falei para um pastor que nós deveríamos começar a pregar expositivamente. Ele falou: acho interessante, tá? Se quiser fazer, pode fazer. Mas eu jamais vou fazer isso, que dá muito trabalho. Eu não vou gastar 10 horas preparando um sermão. Entende? Então, é isso mesmo. Dá muito trabalho. Então, a grande questão da pregação expositiva é esse, né? Todo pensamento que será usado na mensagem, ela vem do texto. E tudo aquilo na pregação expositiva, e essa era um lema da reforma, que não é oriundo do texto, são ideias minhas, eu tenho que deixar de lado. As minhas ideias na passagem, elas são só exemplos e aplicações para apoiar a ideia do texto e não daquilo que eu quero falar. Então, por exemplo, não importa o que me aconteça essa semana, não importa um monte de coisa que me sobrevenha, domingo eu tenho que pregar Romanos 16, 1 e 2. Então, o pastor não fica refém, ele teve alguma coisa emocional, ele prega sobre aquilo, ele viu um vídeo e prega sobre aquilo. Não, ele tem um texto diante dele, ele tem que estudar o texto, ele tem que dividir aquele texto, ele tem que pregar aquele texto. Essa é a ideia da pregação expositiva. Lógico que dentro da pregação expositiva, irmão, ela não é um método que todo mundo tem que fazer igualzinho. Cada pessoa tem seu estilo. Eu tenho você vai assistir um outro pregador que prega expositivamente, talvez melhor do que eu, mas ele vai ter outro estilo. E não tem problema, aquilo será pregação expositiva também. Não estou dizendo que é um método certinho, todo mundo faz igualzinho. Cada um tem seu estilo. Mas é uma estrutura de tirar tudo que vem das escrituras. E isso nos faz, a pregação expositiva sempre nos faz refletir sobre o compromisso que nós temos com a Bíblia. Entende? Então, se nós temos um compromisso com a Bíblia, os meus exemplos, eles só cabem numa pregação se eles apoiam a ideia central do texto. Tá bom? Então, o sermão expositivo é basicamente isso, né? Quando você usa o contexto histórico, você estuda o autor de que está pregando. Por exemplo, eu vou pregar João, eu estou lendo sobre a escrita do apóstolo João, de como ele escreveu o livro de João, a época, como era o mundo naquela época. Tudo isso é importante para quem vai pregar um livro inteiro. A gramática do texto, a maneira como o João dava ênfase. Por exemplo, eu já falei, o apóstolo Paulo, ele sempre usava uma questão assim, de vez ele dizer assim, olha, eu tenho orgulho, eu tenho muita alegria do evangelho, ele tinha costume de dizer, eu não me envergonho do evangelho. Ele vai fazer isso muito. De vez ele falar o positivo, ele usa a palavra, não, ó, eu não me envergonho do evangelho, e outras situações que agora não me vem à mente, ele faz isso várias vezes. É o estilo dele, do apóstolo Paulo. O apóstolo João não tem esse estilo. O apóstolo João, ele vai ter um outro estilo de pregar. Pregar não, escrever. E o autor da pregação expositiva, o pregador, ele vai precisar compreender para ele saber diante de qual texto ele está, de qual autor que ele está, e trabalhar dentro daquilo. Uma função do pregador expositivo é o seguinte: qual é, né, me foge a palavra aqui, mas qual é o espírito da passagem? É de exortação? É de consolo? É profético? É de vigiar? É sobre o futuro? É sobre arrependimento? E a função do pregador expositivo é pregar no tom da passagem. Então tem gente que vai falar de amor, de amor não, uma passagem que fala sobre o amor cristão, ele prega num tom de exortação. Ele está fazendo errado, porque ele não está sendo fiel ao texto. Uma pergunta aqui da Micaela. Sua opinião sobre vocês dar uma palavra específica, Deus fale sobre outro assunto, passagem. Já ocorreu isso? Sim. Se isso acontecer muito esporadicamente, eu acredito. Mas eu conheci pastor que acontecia quase todo final de semana. Então aí, né, o Espírito Santo não gosta dele, né? Porque tem que mudar sempre em cima da hora, né? Então, às vezes vira uma maneira de se livrar, né? Estudou pouco, fala, não estou recebendo, e às vezes não é profundo, mas pode acontecer. Pode acontecer. Uma vez eu preguei uma passagem de Jeremias, pedi uma pausa, mas isso não é o comum sempre.
Eu vou andar mais um pouquinho aqui. Irmão, se tiver pergunta, pode me interromper aí. Estou aqui para responder. As características principais, vou falar de 3, poderia ser mais, da pregação expositiva. Por exemplo, a pregação expositiva já começa mostrando a diferença, porque há uma leitura bíblica diferente. O texto precisa ser lido inteiro claramente. É o momento mais importante, porque dali vai vir toda a questão. Então, hoje em dia, há pessoas que começam com um poema, com uma história. O pregador expositivo, ele começa sempre com a Bíblia. É ler o texto bíblico e depois orar. Ou orar e ler depois o texto bíblico, aí tanto faz. É leitura bíblica, um tratamento longo do texto, uma postura de autoridade e depois nós vamos continuar. Então, a leitura da Bíblia e é baseada no texto bíblico. Deixamos claro que a palavra de Deus tem prioridade, convidando todos a ouvir o que Deus ensina. Por isso que nós acreditamos que profetizar hoje em dia é pregar a Bíblia. Você está falando o que Deus ensina. Algumas pessoas evitam ler a Bíblia em público, alegando que há uma linguagem difícil. Ou até pior, né? Recorrem a No entanto, esse problema pode ser resolvido em alguns locais mais simples, como a NVT. Negar a leitura bíblica ao povo é errado, é desrespeitar a autoridade das Escrituras. Jesus afirmou que quem se envergonha da sua palavra será rejeitado por ele. Lucas 9, 26. Seja no sermão expositivo, explica em detalhes, ou até no temático, a leitura do texto é essencial, mas no expositivo isso fica mais claro. Ler a Bíblia é o ponto de partida para a pregação fiel da palavra. A pregação expositiva, depois da leitura bíblica, ela vai ter uma introdução, aí cada um faz o seu jeito, mas depois ela vai ter um tratamento longo. O que é um tratamento longo que nós estamos falando aqui? É um tempo de explicar o texto. Olha, esse texto, ele foi escrito, Paulo fez isso por causa disso, porque ele estava indo para cá, o que ele quer dizer aqui é isso. Alguns acham que é assim, mas não é isso por causa disso. Quem já ouviu pregando na igreja sabe que é mais ou menos assim que eu faço. Sem pressa, entendeu? Porque às vezes nós gastamos tanto tempo em exemplos, em histórias. Todo mundo que vai pregar me pergunta, tem alguns irmãos aqui do grupo, falam, se você tem um exemplo muito longo, que vai gastar 3, 4, 5 minutos, não dê. Ou você encurta ele, ou não dê esse exemplo. Porque senão fica parecendo que o exemplo é mais importante que a pregação. Na realidade, com o exemplo, você pensou nele para pregar. Então, você vai pegar algum texto que apoie a sua história, a sua, não só seu exemplo, mas a sua experiência. E não é essa a ideia. A ideia é que você tenha alguma experiência, algum exemplo para dar, ele tem que ser curto, porque ele só põe o holofote, a iluminação, no texto. Então, sermões bíblicos, eles precisam de tempo para você abrir ali, introduzir, mas depois de você explanar o texto, ler os versos, se você já leu, ok, e trabalhar o verso. Explicar, olha, isso aqui quer dizer, por isso, o contexto, ele... Bom, quem já me ouviu pregando aqui sobre... Já viu falando isso de Romanos. O tom de Gálatas é outro, porque lá era heresia, não era erro pequeno. E o tom de Romanos é mais ameno, porque a briga era menor. É nesse sentido. Porque, irmão, para pregar expositivamente, não dá para esperar sermões curtos demais. Entendeu? Pastor, pode ser minha internet, mas está cortando um pouco. Os outros estão cortando? Não pode dar joia? Alguém pode falar? Está cortando? Está cortando? A Débora falou que está cortando. Sim, pastor, tá travando, tá cortando. Cortou aonde, irmão, para mim voltar? Já vem um tempinho já, ele vem cortando regularmente. Mas vocês estão entendendo até agora? Sim, tá dando para entender, sim. Tá bom. Oh, Deus, não para de... Vamos continuar, então. Uma pregação apressada, sem fundamento, sem aprofundamento, não reflete a fidelidade bíblica.
ela se torna um problema. Entende? O pregador deve lembrar sempre da seriedade, e você como ouvinte também. Entende? Você precisa entender que um pregador que não prepara, que fala de qualquer jeito, que é muito rápido, ele está desrespeitando as escrituras e a próprio Senhor. E lógico que também não é a intenção ali ficar mostrando quando você conhece do grego e tal. Não é para você se aparecer. É ter dedicação para explicar muito bem o texto bíblico. Cumprir a missão de expor a palavra. A terceira questão é uma explanação fiel. Então, um tratamento longo, né? É introduzir, é explanar todo o texto, é concluir, é fazer as aplicações, tudo isso vai tempo. A explanação fiel é isso, é ir ou verso por verso, se prega 2 versos, trabalhar, dividir e poder passar aos irmãos todas essas questões que os versos têm. Todas não. Ninguém consegue pregar todas, mas a maioria, as principais. E é difícil fazer isso. Não é fácil, mas é uma necessidade urgente das igrejas voltarem a se preocupar com isso. Inclusive, a igreja mesmo, os membros, né, se preocuparem e às vezes poder conversar com o pastor e falar, pastor, precisa de mais pregação aqui. Outra coisa ainda da pregação expositiva é esse empenho para exaltar a Deus e as escrituras. O foco não está no pregador, em ele contar suas ideias mirabolantes. O foco está simplesmente em fazer o quê? Explanar de maneira que Deus seja exaltado e as escrituras também. Essa é a intenção. E sim, o pregador deve pregar numa postura de autoridade. Não porque ele é bom, mas se ele tem pregado o texto, ele tem que falar no tom de autoridade. O grande Randall Robinson, ele fala que o pregador expositivo, ele tem que entender que a pregação expositiva é uma filosofia, não, né? É uma maneira de enxergar as escrituras. Eu falo, quem prega expositivamente, ele tem um jeito de enxergar a suficiência das escrituras, a inerrância das escrituras, por isso que ele prega daquele jeito. Quem não vê a Bíblia assim, não entende a necessidade. Eu tenho um colega que fala, eu não sei por que vocês estão pregando um livro só, para que tudo isso? Talvez ele não entende a seriedade disso. Não estou dizendo que tem que pregar assim só para ser sério. Conheço boas igrejas que não pregam assim. Só estou falando que é importante. Então, o Randall Robinson faz a pergunta, né? Você, como pregador, procura curvar-se ao pensamento das escrituras ou emprega as escrituras para apoiar o seu pensamento? Ele falou que a resposta do homem é isso, mostra se ele foi chamado para pregar ou não. Se tudo que ele faz vem das escrituras, ele é um pregador. Parou de cortar, irmãos? Ou ainda está cortando? Ninguém responde. Então, Agora melhorou, pastor. amém. Glória a Deus, meu irmão. Então, a primeira questão, que até lá na igreja o Roberto estudou comigo, a primeira questão, e até o Roberto, se ele puder escrever um testemunho, ele falou que depois que eu expliquei isso, até para ouvir o sermão já ficou melhor. A primeira questão, eu só vou trabalhar essa hoje, de alguém numa pregação expositiva, é encontrar a ideia central. Cada texto das escrituras tem um contexto e uma ideia. Por exemplo, João 23:1, Cristo é o Senhor. Essa é a ideia do texto. Entendeu? Se você pegar a passagem do juiz Inico, é a questão de orar sem desistir, porque Deus responde. Então, os textos têm ideias. Você pode colocar isso de várias maneiras diferentes, mas eles possuem ideias. Enquanto você não achar a ideia daquela passagem, ou se for um versículo, daquele versículo, você não está apto a pregar. Não, pregar não. Você não está apto para começar a montar a mensagem. Poxa, você perguntar assim, direto João 3 seria o novo nascimento, eu tenho que até olhar. É difícil falar a ideia toda de um capítulo inteiro, talvez seja. Mas falar a ideia completa de um capítulo assim de cabeça é muito difícil. Vamos lá, João 3. O começo aqui fala, é o novo nascimento, está falando da história de Nicodemos. Sim, esse começo aqui, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas esse começo você está certo. Daí, ok. Aí, qual que é a ideia? Se a ideia é o novo nascimento, como ela se liga a todo o enredo da Bíblia? De criação, queda e redenção. Novo nascimento está onde no enredo, gente? Criação, queda, redenção e consumação. Novo nascimento está em qual? Alguém pode falar? Criação.
Redenção. O novo nascimento é redenção. Então, pronto, você está identificando já qual parte do enredo aquele texto está falando. Ele está falando de redenção. Quando o João 1 ele fala, no princípio era o verbo, ele está falando de criação, que Deus Jesus Cristo já estava com ele desde o princípio. Então, existe um enredo bíblico e as passagens estão dentro desse enredo. Quando você descobre a ideia central, você também encaixa ela no sentido de qual parte do enredo ela faz parte. Por exemplo, há passagens em Romanos 6 que ora ele está falando do novo homem, ora ele está falando do antigo homem. Então ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando com queda e redenção. Queda e redenção. Queda e redenção. O capítulo 7 de Romanos também. O capítulo 8 é redenção completa daquilo que nós temos em Cristo. Então você já tem uma ideia geral. Agora você vai trabalhar por parte o que essa ideia faz dentro da redenção. Não deu para entender? Ficou muito difícil. Que para mim é meio claro, mas às vezes... Eu entendi. Eu achava que era criação, mas o pastor falou redenção faz sentido, né? Quando a gente se encaixa em João 3,16, né? Isso! Ótima! Todo aquele que nele crê, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê. Tudo mais. Esse aí está dentro de qual? Está dentro da redenção. Que o livro de João, lá em João 20, ele fala que esse livro foi escrito para que vocês creiam que Cristo é o Filho de Deus. Ele já deu para a gente qual que era a intenção do livro. Era provar a divindade de Jesus Cristo. Então esse é o principal tema do livro de João. A divindade de Jesus Cristo. Então todo o resto vai ser para provar isso também. Então o livro de João, ele está no Novo Testamento. Vou falar de João aqui, porque o Rodrigo citou, né, na progressão da revelação de Cristo. E aqui, em João, ele vai ser apresentado principalmente como o Filho de Deus, o próprio Deus, o divino. Os 7, acho que é 7 milagres que vão ter, é para não deixar dúvida. Esse é o Filho de Deus. Então, existe essa ideia em todo o texto. Enquanto não se encontrou, pelo menos um pouco da ideia, você não devia nem continuar preparando um sermão. Então, você vai ter que estudar o texto, ler várias vezes, entender qual que é a ideia geral do livro que você está falando. Romanos é o evangelho de Deus, é a justiça de Deus no evangelho. Para mim, esse é o tema principal de Romanos. As outras partes eu vou trabalhar agora. Tá? Como é que Romanos 8 se encaixa nessa narrativa? Então você vai ter que fazer o quê? Qual que é a ideia central? Depois você vai ter que trabalhar, que aí é a parte mais difícil, a exegese do texto. Então, a parte gramática e tudo mais, isso já é bem difícil. Depois a parte histórica, ou antes, né? Outra, qual que é o tom? O tom é de consolação, exortação, ensino, apologética, combater o ensino errado. Tudo isso está tendo que ver no texto. Então, por exemplo, eu vim pregando sobre, ali em Romanos 14 e 13, sobre você amar o irmão, não brigar com ele por pouca coisa. O tom era de exortação em Romanos 14. E eu tinha que fazer isso. Agora, eu estou em Romanos 15, e indo para o Romanos 16, é o início do final da epístola de Romanos. Então, agora o tom é outro. O tom já é de ele falando dos seus planos para ir para a parte final, que é se despedir. Então, você tem que estar, quando você está pregando algo, você não deve tirar um versículo de Romanos 15 e aplicar o que você quiser fora do contexto que ele foi escrito. Então, por exemplo, o texto que mais se faz com isso é Filipenses 4. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você pode tudo, repita comigo, eu posso. Você quer um carro, você pode. Você quer um casamento, você pode. Você quer não sei o que, você pode. Você pode ser. Declare, marche, grite. Não é esse o contexto. Qual é o contexto do livro de Filipenses? Paulo estava preso. Numa prisão difícil. E ele escreve a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria escrita da cadeia. E ele diz que o quê? Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então, Filipenses é o quê? É minha alegria em Cristo Jesus. Eu me alegro. Então, mediante essa ideia, você vai ter que trabalhar o tudo posso daquele que me fortalece. Não, tá ficando compreensivo? Por favor. Se tá entendendo aí, dá um joinha aí. O irmão Roberto, muito querido, escreveu: verdade, agora quando estou ouvindo a mensagem, procura a ideia central.
e outro, após o culto, tento pegar a folha do pastor para estudar em casa. Opa, pode pegar sempre, Roberto. A folha é sua, então eu vou te entregar todo domingo. Tá lá. A ideia central sempre no texto. Isso tem que ser trabalhado. Não quer dizer que eu não possa errar na ideia central. Eu sou humano, mas ela tem. Mesmo que eu não achei a melhor, não acertei, ela tinha uma ideia. Você nunca ficou com a sensação mais ou menos assim? Poxa, as ideias desse pregador foi legal, as histórias desse pregador foi bacana que ele contou na pregação, mas o que ele quis dizer? Alguém já teve essa sensação? Eu já olhei assim e falei, nossa, eu ri dessa história, aquilo ali me emocionou na pregação, mas o que esse cara quis dizer afinal? Por que nós aceitamos em pregação o que nós não aceitaríamos como uma aula ou como um discurso? Quando alguém vai pregar, ele tem que ter uma ideia clara do que ele quer deixar. Lógico que dependendo do Espírito Santo. Sempre pegamos dependendo do Espírito Santo. Você pode preparar, mas tem que depender do Espírito. Mas tem que ter uma ideia do que o texto diz e entregar ela. Então, às vezes, acontece isso. Né? Tem um monte de história especial, tem uns videozinhos no meio da pregação, tem a história do filho, do cachorro, da avó, do não sei o que, não sei das quantas, mas você nunca sabe o que esse camarada tá falando. Aonde ele quer chegar. Aí no final ele conta uma história e fala, fica de pé. Você fica até emocionado, porque às vezes a história final foi boa. Tá? Essa ideia que eu chamo de ideia central, muitos, se você um dia for ler um livro sobre pregações positivas, você vai ver lá, a maioria chama isso de grande ideia, a grande ideia do texto. Eu chamo ideia central porque quando eu aprendi veio assim, eu fiquei com isso, tá bom? Mas lembre-se sempre, o sermão deve ser composto de uma ideia central retirada do texto e não da sua cabeça. E aí sim, você vai dividir o texto, formar, até achar outros textos que possam apoiar seu texto, tudo tranquilo. Eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: uma boa pregação ele é uma bala e não um tiro de espingarda. Ele entra e toca numa questão e não em todas. Um dia eu vi uma pessoa pregando, e ela não pregava mal, mas ela tinha tantas ideias na mesa da pregação, dava para montar uns 5 sermão do que ele falou, porque ele falou de cinco coisas completamente diferentes uma da outra. Então você não sabe afinal do que ele está falando. É de perdão esse sermão? É de arrependimento? É de exortação? É de consolo? Eu não sei, é tudo ao mesmo tempo. Então, seja a ideia central, ou como outros chamam, a grande ideia, ou ainda de propósito do texto, ou ponto do texto, a grande questão é o seguinte: você precisa saber o que o texto quer dizer. Tá? E eu faço isso, tá? Isso aqui fica mais para frente. Eu resumo a ideia do meu sermão em, no máximo, 20 palavras. Se eu não consigo fazer isso, eu acho que eu não tô pronto ainda para desenrolar o negócio. Eu tenho. Então, até quando eu dou aula hoje, eu tento falar assim: a aula que eu vou dar de teologia, se eu consigo resumir o que eu quero dizer numa frase. Então, a aula de hoje, por exemplo, eu consigo. A pregação expositiva é o melhor jeito de se pregar, porque tira todas as suas ideias do texto. Então, praticamente, essa é a minha ideia da aula hoje. Se eu conseguir te provar isso, eu estou feliz. É a melhor jeito de pregar, porque tira tudo do texto e, que já coloquei várias vezes, e valoriza as escrituras. Então, a minha aula se resumia a conseguir provar essas questões aqui. Entendeu? Como reconhecer se um sermão tem um ponto principal? Então, eu te desafio no próximo domingo, e se alguém puder, depois de segunda-feira, a aula vai ser segunda-feira, trazer essa resposta para mim. Eu quero que você escute na igreja que você vai o sermão domingo e pense qual é a mensagem central do sermão. O que esse camarada quis dizer de central? Aí depois você vai fazer a pergunta: isso veio do texto? E aí você vai ver que até mensagens têm ideia central, mas vem na cabeça e não vem do texto. Depois, o tom da. Se você puder, tá? O tom da mensagem foi de conforto, exortação, de arrependimento. Qual foi, para onde. E eu não estou falando o final. Eu quero que você olhe isso no meio da mensagem.
ainda dentro da questão da ideia central, por que é tão importante ver isso? Porque o texto é uma unidade. É uma unidade. Ele não pode ser tudo espalhado. Então, cada ponto ele tem que estar conectado um no outro. Para ficar claro ali para a pessoa que eu tinha, domingo eu não sei se eu alcancei, mas a minha ideia do sermão era o quê? Paulo faz planos, pede ajuda dos irmãos e depende de Deus em oração. Essa era a minha ideia. Eu tinha que trabalhar isso. Que os irmãos podem fazer planos, deviam pedir ajuda para os outros irmãos e depender completamente de Deus em oração. Então, era isso. Foi 45 minutos e esse é o resumo da minha mensagem. Sem que eu possa envergonhar alguém e falar, pastor, não entendi nada. Para mim, eu fiquei entendendo que você queria fazer tal coisa. Mas se você não entendeu, é porque eu errei. A minha ideia era essa. Alguns exemplos claros. Se você pegar em Abacuque, depois você vê aí, 1, de 2 a 4, a ideia é, Abacuque lamenta que seu Deus justo não castiga o pecado de Judá. Abacuque olha para o pecado de Judá e Deus ainda não corrigiu, e Abacuque lamenta por Deus não ter corrigido. Essa é a ideia ali do sermão. 1 Coríntios 7, que fala da família. Qual que é a ideia? 1 Coríntios 7, de 10 a 16. Eu vou ler para ficar mais claro. Vamos lá. 1 Coríntios 7, eu vou ler. Vamos. 1 Coríntios. 7, do 10 ao 16. Eu vou ler. Todavia, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porém se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se alguém tem mulher descrente e ela consegue habitar em si, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e consegue habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se aparta, aparte-se então. Porque neste caso, o irmão não está sujeito à servidão, mas Deus chama-o para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, que salvará teu marido? E de onde sabes, ó marido, que salvará tua mulher? Até alguns estão dizendo que você vai salvar de todo jeito seu marido. Aqui diz que você não sabe. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou, é que ordena todas as igrejas. Não, eu não vou entrar, não me faça pergunta de casamento só porque eu li isso. Só estou falando porque eu vou mostrar a ideia central dessa passagem. A ideia central dessa passagem é o seguinte: a estabilidade da família é o alvo para o crente em obediência a Cristo. O crente tenta viver em harmonia dentro daquilo que é possível a ele para honrar o seu Senhor. Isso é a ideia principal de 1 Coríntios 7, de 10 a 16. Então, eu estou dando um exemplo claro aí de uma passagem para você ter uma ideia. Então, é uma necessidade ser claro. A pregação ela precisa ser clara, né? Então, algumas sugestões que eu coloquei aí, eu não vou... vou abordar ela assim, vai. Tenho tempo aqui. Bom, se você vai montar um estudo, e aqui estou falando principalmente de pregação principalmente, tenha um ponto central, por favor. Não atire para todo lado. 90% das pregações, 90% estou exagerando, né? Uma grande quantia de pregação hoje é atirar para tudo quanto é lado, para ver se você acerta alguém. Outra coisa, aponte a sua ideia central e mostre como ela vem do texto. Essa é uma função do pregador. Olha, é isso que eu vou pregar porque isso está escrito. Lógico que ele faz isso de várias maneiras, mas tem que fazer. Uma coisa importante para quem prega e para quem dá aula também, contenha-se, sabe? Se esforce para ser o mais claro possível. É uma coisa, até eu li um livro secular do Jordan Peterson, que eu gosto bastante, um psiquiatra, um psicólogo canadense, 12 regras para a vida, e eu gosto da maneira que ele se expressa. E um dos pontos que ele fala é seja claro. Então, às vezes, nós vamos nos comunicar e usamos palavras que não são do ambiente, ou fazemos uma bagunça e nosso pensamento não é claro. É função de quem ensina ser o mais claro possível. Então, você precisa fazer isso. Então, assim, eu concordo com críticas que algumas pessoas fazem aos pregadores positivos
quando exageram demais em falar do grego, do hebraico, de não sei o quê. A pessoa que está ali, às vezes, ela nem está entendendo o que você está falando. Entende? Então, ó, eu tenho que estudar, às vezes, o hebraico, o grego, para pregar. Mas eu não levo isso para o púlpito, não fico explicando cada detalhe. Eu estudei em casa. Nós precisamos nos esforçarmos para sermos o mais claro possível. Há pessoas que eles acabam usando só jargões teológicos e a pessoa não entende. Eu sempre conto essa história, né? Eu fui com a minha família, que eu ia pregar na presbiteriana no outro dia, tinha uma conferência em Marília, e eu fui um dia antes assistir o pregador. Foi muito boa a mensagem. Ele falou sobre essência e forma, gostei. Só que quando ele foi falar num assunto, ele falou, olha, quando chegar a parúzia, eu não sei se os irmãos sabem o que é parúzia. Teologicamente, parúzia é a palavra do original grego sobre a volta de Jesus. E ele só usava o termo parúzia. E se eu não me engano, foi a volta de Jesus que falando parúzia. Por que não fala a palavra simples que todo mundo conhece? Então, é um chamado à simplicidade, sabe? É sem ser simplista. Você pode cavucar o texto, você pode ir, você pode explicar, mas não precisa usar jargões que as pessoas comuns não vão entender. Até minha esposa, tá, irmão? Às vezes eu faço isso. Ela anota uma palavra lá que eu faço, que ninguém sabe, para depois falar para mim, ó, isso aqui, ninguém sabe o que está falando, não, viu, filho? Você usa uma palavra lá muito chique. Então, por exemplo, você vai às vezes, vou dar um exemplo simples. Você vai ouvir uma palestra de um psiquiatra, de um psicólogo, e você não é da área. Às vezes eles usam palavras que são da área deles, só que eles sabem que estão dando palestra para gente que não é da área. E por que está usando o raio daquela palavra? Ó, uma coisa é quando pastores e estudantes de teologia se reúnem. Você pode falar um jargão teológico, ele tem que conhecer. Ok, eu gosto. Agora, quando você vai pregar, não é isso. E você pode usar até para sua profissão, viu? Por exemplo, você está numa firma lá, você tem chega um engenheiro, ninguém gosta do engenheiro, porque o infeliz quer falar difícil. Ele não quer falar na linguagem que todo mundo entende. E cada um com problema na sua firma. Mas a função do pregador é atingir a criança de 8 anos que está ouvindo a mensagem ao senhor de 80 anos que está ouvindo a mensagem. Eles precisam entender. Então, poxa, leve a igreja ao texto, mostre o texto, seja claro no texto, para que todo mundo seja abençoado. Não faça, sabe, uma caça ao tesouro da pregação. Sai desse texto e vai para esse texto, e abre outro texto e volta para o texto, e vai não sei aonde, e volta para não sei o quê. Você já ouviu um sermão assim? Lá para a 8ª vez que abre, eu já não sei nem o que está fazendo mais. Eu só vou ali só para ser educado. Parece que a gente está na casa ao tesouro. Para mim ir para o fim, 3 erros a evitar. Primeiro e principal, não use o texto de pretexto. Sabe? Olha o contexto. Eu tinha um professor Breno, muito bravo, no mestrado. Ele dizia, ó, uma boa pregação, para você montar uma boa pregação, existem os 3C. 3C que definem uma boa pregação. Contexto, ele dizia, contexto e contexto. Se você errou, você perdeu o contexto da passagem. E cada vez que eu estudo mais, é verdade. O contexto da passagem é chave para você entender o que ela diz. Então, cuidado, não pegue suas ideias e use em textos. Outra coisa que você deve evitar, cuidado com o excesso de informação. Sabe? Se você vai citar um texto rapidamente de boca, ok. Se você vai mostrar um texto ou outro, lê, ok. Mas não faça isso exageradamente. Não use um texto que você vai ter que explicar todo ele com ideias diferentes daquilo que você está pregando. Você vai se perder. Ou pelo menos, se você não se perder, ok, você é bom, você não se perde. O povo vai se perder. Você fala, não entendo mais do que está chegando aqui. A palavra é ser fiel ao texto, mas a palavra é ser clara e acessível ao povo. Lembre-se, o povo mais conhecido por pregar nos últimos 500 anos eram os puritanos. Os caras eram top, entendia grego, hebraico. Mas por que o povão, vai ler, o povão simples gostava deles? Porque eles falavam de um jeito que o povo entendia. Enquanto os caras estavam falando lá em latim, os outros falando não sei o quê, eles iam lá e falavam na linguagem que o povo entendia. Jonathan Edwards andava com um papelzinho, que ele era muito intelectual, anotando as palavras simples que o povo falava para ele usar na pregação. E principalmente, o pregador nunca deve deixar de aplicar aquilo para a vida.
para a vida das pessoas, o que esse texto fala. Então, domingo eu preguei sobre os planos de Paulo. Ele pedia ajuda das pessoas e orar. Então, eu apliquei isso. Você tem planos? Você tem planos, além de financeiros, espirituais, sonhos? Compartilhe com os irmãos. Ore por isso. Dependa de Deus. Apliquei. Por exemplo, Paulo pediu oferta. Nós não temos palavra de oferta na igreja. Mas Paulo pediu oferta. O domingo, eu falei, olha, Paulo pediu oferta, por que você também não oferta nessa igreja? Apliquei. A gente não tem palavra de oferta como algumas igrejas têm todo domingo, tá? Então, nesse dia, nesse domingo, o texto falava de oferta. Então, aí eu pude falar de oferta. Por fim, algumas aplicações para a vida dessa aula de hoje. Primeiro, se você quer pregar, aprofunde-se na palavra. Você quer dar um estudo? Aprofunde-se. Sabe? Você tem que saber o hebraico e o grego, mas se esforce em conhecer a Bíblia. E ser fiel ao texto que se está dizendo. As pessoas, elas falam que a Bíblia está falando coisas que ela não está. Você gostaria que alguém... Um dia eu falei isso para alguém. Ela falou, eu vou pregar na igreja e eu vou falar isso desse texto. Eu falei, esse texto não diz isso. Eu lembro até o texto das vasilhas. Aí ele falou, não sei porque eu te perguntei, mas eu vou falar isso, porque o que importa é que Deus colocou no meu coração. Eu falei para ela, ela estava me perguntando o que eu achava. Eu falei, olha, veja comigo. Se você falasse uma coisa e eu tirasse do contexto e falasse o que eu quisesse, você ia gostar? Não. E por que você faz isso com a Bíblia e acha que Deus pode gostar disso? Nós temos que pensar nisso. Sabe? Avalie para se aprofundar na palavra. Segundo, avalie as qualidades da pregação do que você ouve, sabe, irmão? Tem muita pregação ruim que a gente fica elogiando. Porque teve uma historinha bonita. Você tem que aprender a ser um bom cristão. Os bereanos conferiam se aquilo estava no texto mesmo. Está lá em Atos, que eles conferiam. Quando o apóstolo Paulo pregava, eles conferiam. Terceiro, valorize a pregação fiel. Você tem um pregador, por mais simples que ele seja. Bom, existem pregadores melhor que eu. Aqui em Santo André tem o Weber Campos Júnior, que deve ser umas 100 mil vezes melhor que eu. Mas, se você tem um pregador fiel na sua igreja, valorize isso. É raro, gente. É raro. A maioria de vocês sabem que é raro. É um bando de doido falando coisas sem sentido por aí. Até, se o pastor não conhece muito e ele é uma pessoa muito aberta, compra um livrinho de pregação, assim, para ele. Dá de presente para ele. Eu creio na pregação do John Stott, pregação expositiva do Hernandes de Anzop, a pregação e pregadores do Lloyd Jones. Dê de presente, quem sabe se incentiva ele. Quarto, sabe, pratique a clareza na comunicação da palavra. Seja o mais claro possível e leve isso para a vida. Você vai ensinar na mesa para os seus filhos, você vai falar sobre a Bíblia, não fale em um tom que seja quase que impossível de entender. Fale num tom que eles compreendam. E sempre, que é o quinto, aplique a mensagem, se ela é bíblica, ao seu coração. Eu prego domingo e aplico aquilo ao meu coração. Como essa verdade que eu preguei hoje, ela tem a ver com a minha vida e pode mudar algumas áreas da minha vida. É isso que eu tenho que fazer. Diz o Rodrigo. Raro mesmo, vemos bem pouco esse estilo de pregação hoje em dia. Infelizmente, mas vamos valorizar quem faz. Entende? Você que ouve boas pregações, você é abençoado. Tem gente que não tem lugar para ir na cidade onde ele tem. Onde ele vai? Na igreja. Irmãos, estou indo por fim aqui. Perguntas, comentários. Estou aberto, por favor. O Roberto diz. Professor, duas perguntas. A pregação expositiva tem que ser exaustiva, versículo por versículo, ou não? Tem outra maneira. Não precisa ser versículo por versículo. Por exemplo, o Augusto Nicodemos mesmo, ele junta ali 2 versículos e dá a ideia daqueles 2 ou 3 versículos. Eu tenho essa maneira de versículo por versículo, porque no começo eu achei, quando eu fazia 2, 3 versículos direto, por nós temos uma igreja mais nova, e não como a congregação do Augusto Nicodemos está muito acostumada a ver ele fazer assim, eu precisava ir verso a verso. Estou até pensando em agora não ter que reler os versos e ir ali, mas pode sim, não tem problema. A segunda pergunta, qual a dificuldade que o irmão passou em passar da temática para a expositiva? Meu Deus do céu, foi muito grande, porque a temática da minha época era ruim, então eu pensava num tema e aí achar um texto baseado no meu tema. Quando eu entendi como é que era, eu nem fui para a expositiva direta, eu fui para textual,
trabalhando ali o verso e tal, porque eu tinha muita dificuldade ainda, por isso que eu fui estudar mais, de achar o contexto, de ver a questão gramatical, de uma série. Eu precisava de muitos livros de apoio, eu tenho minhas limitações, eu não nego, então eu precisava de muito material e não ia conseguir isso do dia para noite. Então isso foi muito difícil. Inclusive, assim, mudar a maneira de introduzir a mensagem, de achar a ideia central. Nossa, tudo isso aí para mim era tão novo, tão novo, tão novo, que eu quase tinha um treco. Foi muito difícil e foram anos de processo. Eu louvo a Deus que os irmãos aqui tiveram paciência do meu processo e louvo a Deus que também eles não conheciam muito, então para eles estava bom. Mas foi um processo que eu comecei ali em 2017 e fui trabalhando para dizer que ficou expositiva, melhor assim, ali para 2021 e foi, e ainda é um longo processo de melhoria minha, porque eu acabei entrando atrasado nessa parte. Então, passar da temática para a expositiva é um salto gigantesco e você precisa de livros de apoio, de muita vontade. Já passei, minha esposa é prova, já passei assim 10, 15 horas sofrendo para entender. Hoje eu gasto menos, eu gasto umas 5, 7 horas no sábado fazendo sermão, entendeu? Mas assim, só que assim, segunda-feira eu já leio o texto que eu vou pregar, já tento, entre segunda e terça-feira, eu acho a ideia central, que aí eu vou trabalhando durante a semana, entendeu? Então, mas é um processo muito maior de tempo de estudo do que na temática. A temática a 2 horinhas o cara faz ali. Entendeu? Agora, a expositiva é um trabalhão. E as pessoas só vê ali no domingo, e às vezes não é o melhor, porque nós temos falhas, só a ponta do iceberg. Porque o que ficou de estudo para baixo, que a gente não leva para o público, é muita coisa. Enriqueçam a aula. Vai lá, Rodrigo, por favor, fica à vontade, meu irmão. Pastor, pegando o gancho aí da pergunta do irmão, e no caso assim da igreja, como a igreja recebeu essa pregação expositiva? Porque gente veio de uma cultura de uma pregação temática, que no final apaga a luz, põe aquela musiquinha, e muitas vezes as pessoas sentem falta, muitas vezes, desse emocionalismo, né? E eu passei Gente, por isso que eu convidei um irmão para ir na igreja, ele até falou, pai, a mensagem não foi tão emocionante não, porque não teve aquele apelo, aquela musiquinha no fundo. ele queria emoção, tinha que assistir o filme, enfim. Mas tá bom. Mano, foi muito difícil aqui, talvez, tinha gente vindo de várias, alguns deixaram a igreja, mas eu fiz o seguinte, vou ser bem sincero. Eu comecei a pregar expositivamente se eu não me engano, do livro inteiro da Bíblia, em julho de 2021, e eu não perguntei para ninguém, mano. Eu fiquei 2 anos sem perguntar absolutamente. Eu entendi, esse é o certo, é isso que Deus quer de mim, eu vou fazer sem olhar para trás. Se eu ficar perguntando, vai ter gente para reclamar que queria. Então, a Franca é muito minha amiga. Pastor, eu queria uns apelos no final. Não, por favor. Isso lá atrás, 4 anos atrás. Vai ter apelo, coisa nenhuma no final. É Bíblia que tu precisa, Franca. Pare de frescura. Então, eu não perguntei, não olhei para trás. Preguei domingo após domingo, domingo após domingo, domingo, sem fazer uma pergunta para ninguém. O irmão Roberto, que tá aqui, um dia nós estávamos tendo uma aula na igreja, acho que ele fez uma pergunta parecida. E eu falei, eu passei anos sem perguntar nada para ninguém. Aí, lá naquele dia, deve fazer um ano, eu perguntei, e aí alguns comentários, ele falou, pastor, pelo amor de Deus, não vai mudar. Eu falei, agora, até os irmãos, agora na nossa igreja, os irmãos gostam que seja assim. Mas lá no começo, o Carlinhos estava no começo, não sei o que ele tem para dizer, o que ele achou no começo, se ele quiser comentar aqui, ia enriquecer bastante a aula, mas eu não perguntei para ninguém. Para ninguém. Eu falei, é o que Deus quer de mim, eu vou fazer sem querer saber de nada. Que Deus me dê graça. Tanto que tinha gente que falou, igreja nova, pequena, essa pregação, texto a texto, você vai fechar a igreja. Eu falei, é verdade, pode ser, mas eu vou fazer. Eu não me lembro da resposta do outro dia. Por que não faz apelo mesmo? Porque o apelo, ele é só uma questão emocional. Olha, vem aqui na frente. Mas e aí a pessoa, por ter ido à frente, ela tem uma ideia de que algo aconteceu com ela, mas não aconteceu nada. Se ela não colocar na prática do seu dia a dia, adiantou o quê? Então, qual que é a ideia de Charles Finney? Olha, quem veio aqui na frente se converteu. Quem veio aqui na frente se arrependeu. Mas isso não é um fato. Tem gente que vem que não arrepende, tem gente que vem que arrepende. E tem gente que fica lá que arrepende. Então, essa intenção do vir aqui na frente, para mim, eu quero muito mais que, de vez apelar, eu sou anti-apelo porque eu acho que a função do pastor é não fazer apelo, é aplicar o coração e levar o irmão à reflexão. O apelo que é uma resposta imediata, agora. A aplicação não, ela pede uma reflexão dos crentes por vários dias.
A prática vem com o dia a dia. Sim, sim, sim. É isso mesmo. É para levar uma reflexão para a semana. Mas o apelo, assim, primeiro que assim, até Charles Finney, em 1800 e bolinha, nunca se ouviu falar de apelo. A igreja nunca fez, sempre foi contrária a isso. Foi Charles Finney que começou com isso e foi popularizado por Billy Graham. Tá bom? E ele traz uma falsa ideia para a pessoa. Ela foi lá na frente, quantas pessoas falam, não, eu me converti porque eu fui lá na frente. Quem quer dizer, vive dessa maneira aí e acha que se converteu? E outras coisas, a pessoa acha que arrependeu porque foi na frente. Eu não vou dizer que é assim, é, que é menos crente quem prega assim, mas eu não faço. Aqui na nossa igreja, na realidade, não é eu. Aqui na nossa igreja nós não fazemos. Entendeu? Mas a prática está certa. O chamado é a reflexão de praticar no dia a dia. Acho que é mais importante que o apelo. O crente tem que pegar aquela mensagem tem que ser de um jeito que aquilo, quando ele fica de pé ali para orar, ele possa orar sobre aquilo. O Carlos disse, sentiu uma grande diferença, mas eu particularmente achei melhor. O Carlos é alguém que sempre apoiou. Louvo a Deus pela sua vida. Mas eu fiz isso, eu não perguntei nada para ninguém. Manda, Rodrigo. Pode falar. Só para outro comentário, acho que a pregação expositiva, igual o pastor faz, eu tenho acompanhado as pregações do pastor, de texto a texto, porque eu Obrigado. acho que tem alguns assuntos que você não tem como evitar de falar, né? Você pregando expositivamente, sem texto a texto, né? Muito obrigado por isso. A pregação expositiva é melhor que as outras, porque os textos difíceis, nenhum pastor vai escolher para pregar. Olha, Deus falou comigo para pregar essa passagem que eu falei de Coríntios sobre não sei o que lá. Um texto de Romanos, de uma briga entre dois ali. O pastor nunca vai escolher esse texto, se não é expositivo. Agora, quando a pregação é pregar o livro inteiro da Bíblia, os textos mais difíceis, você vai ter que entrar. Você vai ter que pregar. Vai chegar lá e você vai ter que mostrar para o povo o que aquele texto quer dizer. Aqui na igreja, tinha irmão que falava assim: pastor, tinha dois irmãos. Falava, eu quero ver Romanos 7. Eu quero ver o que você vai fazer em Romanos 7. Quando Paulo fala, o bem que eu quero fazer, eu quero ver o que o senhor acha daquilo ali. Eu não preciso nem falar hoje, pastor, eu quero ver lá no dia. Então, como você diria que é o apelo da Bíblia? Algo parecido, por exemplo, após os sermões de Jesus? Não. O apelo da Bíblia é a aplicação. Não tem apelo na Bíblia. Tem aplicação. Jesus dizia o quê? Arrependei-vos. Ele não falava, vemos aqui na frente aqui. Ele aplicava. Por isso que eu acho que é isso. O apóstolo Paulo, ele aplicava. Entende? Eu acho que essa é a função. Jesus falava e dizia, olha, esse pecador que eu estou dizendo é vocês. É vocês. Arrepende. Essa é a função do pastor. E não dizer, olha, você que sentiu que essa palavra foi para você, vem aqui na frente. Não. Quando a palavra fala de pecado, é dizer, você é o pecador. Arrepende-se. No final, ore pedindo perdão. Não para alguns. Todos nós somos pecadores. Não, você que sentiu no seu coração. Não, 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 não. Não, não é o meu. Eu respeito quem faz assim, não acho que seja menos crente que eu, mas esse não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é a aplicação. Você é o pecador, arrepende-se. Ou se não, olha, se você nasceu de novo, de exortação, agora de consolo. Se você nasceu de novo, Deus te sustenta em meio à dificuldade. Ele te sustenta no meio dessa luta. Ele está com você todos os dias. Então levante essa cabeça porque Deus é contigo. Isso é aplicação. Não é dizer, olha, você que sentiu que está passando por dificuldade, vem aqui na frente que Deus vai te sustentar. Não. Deus não vai sustentar quem veio aqui na frente. Deus vai sustentar cada crente que confia nele. Então, essa é a minha maneira, pelo menos, de interpretar. E assim, eu não vejo esse apelo de Finney de 1850 e pouco, 60 para cá, não vejo na Bíblia, né? Eu até acho que ele é um grande problema na igreja. Um grande problema na igreja, para mim. Eu pastorei a igreja há muito tempo e percebi que os apelos eram um problema, porque as pessoas iam lá na frente e achavam que estava tudo resolvido. E elas, às vezes, não mudavam de vida. Por isso que, quando cheguei aqui, eu falei para os irmãos: olha, se vocês esperam apelo, e assim, eu vou brincar com a Fran, que nós é muito amigo, a Fran me cobrou de apelo várias vezes. Eu falei: Fran, não vai ter. Não vai ter. Vai ter aplicação. Eu preciso melhorar nas aplicações, e eu vou lutar para isso. Mas apelo, você vir aqui na frente, não. Mais alguma pergunta, irmão? Por favor, vamos lá, temos mais uns minutos. Jane, Roberto, Eric. Ninguém?